Curta e não deixe de participar dos comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos e amantes de histórias e clique em inscrever-se botão na tela para assinar Inquiso para mais histórias reais e verdadeiras como isso começou numa quinta-feira à tarde o tipo de dia lento e sonolento onde o ar lá fora parecia espesso e o zumbido de o ar-condicionado no abrigo para cães fez tudo parecia um pouco parado. Eu estava classificando formulários de adoção no recepção quando a campainha toca na porta tilintou e ele entrou. Eu o vi antes 2 vezes, talvez 3 vezes, mas eu nunca realmente notei ele até esse momento em que ele teve essa presença calma e firme, o tipo que fazia todo o resto parecer um pouco menos apressado. Ele era alto, com pele morena escura e ombros largos, vestido com uma camiseta cinza simples e jeans que vestem perfeitamente. Eu me lembrei seu nome de sua última visita. Shaquille, sua esposa, estava com ele antes dela, não foi hoje de volta novamente. Eu sorri definindo minha caneta para baixo. Ele riu esfregando as costas do pescoço dele. Sim, eu não sei porque eu continuo voltando. Minha esposa acha que estou enrolando. Para qual parte? O compromisso realmente trazendo um cachorro para casa? Eu assenti observando. Ele olhou para os canis. Lá estava algo sobre a maneira como ele hesitou, como se ele não tivesse pressa em se mover, como ele não se importou em ficar ali comigo um pouco mais longo. Você já teve um cachorro antes de eu perguntar? Balançou a cabeça. Desde que eu era criança, meu pai tinha um pastor alemão grande chamado Duke. É inteligente como o inferno. Talvez seja isso o problema. Eu provoquei. Você está esperando por um cão para viver de acordo com Duke e nada nunca. Ele sorriu e eu juro que houve algo no jeito que ele olhou para mim naquele momento, algo quase consciente, como ele tinha acabado de me notar também. Nós ficamos a um segundo muito longo. Não é estranho, não desconfortável, apenas consciente. E então ele exalou e se virou em direção ao canis. Acho que devo pegar outro. Olha, eu o segui, o ar sentindo mais pesado agora, como se tivéssemos acabado de pisar em algo que não deveríamos, mesmo que não tivéssemos feito nada errado. Eu continuei dizendo a mim mesmo que era nada, apenas uma conversa. Apenas um costume, mas depois, quando ele saiu, eu me peguei olhando pela janela, observando-o chegar em seu carro, esperando até que ele fosse embora, e pela primeira vez em muito tempo eu perguntou-se se alguém como ele já tinha olhou para alguém como eu e sentiu que o mesmo silêncio não dito puxar. Shaquille voltou no dia seguinte. Não era incomum que os clientes levassem seu tempo escolhendo um cachorro, mas algo sobre ele andando por aí porta novamente tão cedo fez meu pulso acelerar. Eu disse a mim mesmo que não era nada, apenas negócio, apenas mais um cliente, mas quando seus olhos encontraram os meus, havia algo diferente neles, uma hesitação, um calor, como se talvez ele tivesse pensado sobre ontem também. Não consegui ficar longe, perguntei, minha voz leve e casual. Ele sorriu, mas isso não era o mesmo sorriso fácil de antes, era mais lento, como se estivesse pesando algo que achei que seria melhor fazer decisão diante da minha esposa, a esposa dele. Eu acenei como a palavra não doeu bem. Vamos te encontrar um cachorro. Passamos pelos canis e pelo ar entre nós parecia elétrico, como um fio esticado demais esperando o menor faísca. Ele se moveu mais devagar que antes de parar na frente de cada caneta, mas eu não tinha certeza se ele estava realmente olhando os cachorros. E então, quando eu estava prestes a dizer algo dele, a voz cortou o zumbido do abrigo. Você já pensou sobre coisas que quase aconteceu? Eu me virei para ele, meu prendendo a respiração. Seus olhos permaneceram no mistura de pastor alemão na nossa frente, mas eu dava para perceber que ele não estava falando sobre o cachorro. Eu engoli. O que você quer dizer? Que ele exalou, balançando a cabeça como se ele não tinha a intenção de dizer isso em voz alta. Nada, só que a vida é estranha. Você sabe, estranho, essa era uma maneira de dizer isso. Estavam muito perto agora, eu podia sentir o calor dele, o cheiro de alguma coisa, sabão limpo e firme talvez, ou o menor traço de colônia que eu deveria ter. Me afastei, eu deveria ter dito algo para quebrar o que quer que fosse acontecendo entre nós, mas eu não. Em vez disso, fiquei ouvindo o lento ritmo da sua respiração, sentindo a minha batimento cardíaco através do tambor contra minhas costelas. E então, tão rapidamente quanto veio o momento, passou. Ele limpou a garganta. Esse, eu acho que é esse que eu, piscou, demorando um segundo para alcançá-lo. Estava falando sobre o cachorro, certo? O cachorro. Forcei um sorriso acenando enquanto alcançava para a papelada. Meus dedos tremiam ligeiramente e eu odiava que ele pudesse ter notado no momento em que ele assinou a adoção forma. O ar entre nós tinha mudado novamente, mais suavemente agora, mas ainda carregada como a borda de uma tempestade que não tinha quebrado completamente. Ele pegou a coleira, me dando uma última olhada antes de ir pela porta. Eu deveria ter sentido alívio, eu deveria ter ficado feliz que o que quer que tivesse acontecido quase aconteceu entre nós, acabou, mas enquanto eu observava se afastar percebi algo perturbador. Eu não fiquei nem um pouco aliviado, ficou desapontado, apontou. Eu não esperava vê-lo novamente. Eu disse a mim mesmo que não
Ele tinha seu cachorro agora sua desculpa para voltar e ainda quando destranquei as portas do abrigo em segunda-feira de manhã eu não conseguia parar de olhar de passar rapidamente em direção ao estacionamento procurando. Demorou 4 dias de fingindo que não estava esperando 4 dias de dizendo a mim mesmo que o que quer que tenha desencadeado entre nós não havia nada, um lampejo. Um truque do momento e depois no 4º dia ele entrou sozinho no segundo em que o vi algo dentro de mim puxou forte eu tentei para manter minha voz firme você volta para um segundo cachorro Shaquille deu uma risada baixa esfregando a nuca como ele fez quando ele não tinha certeza do que dizer, não exatamente eu esperei observando. O hesitar finalmente ele exalou ele é ótimo cachorro eu quero dizer Rock. Foi assim que o chamamos assentiu, esse é um bom nome sim. Seus olhos seguraram os meus como se ele quisesse ouvir algo além do palavras que ele está se acostumando tudo algo sobre o jeito que ele disse que fez meu estômago apertar como se ele não estava falando apenas sobre o silêncio canino se estendeu entre nós e eu senti o peso dele pesado e grosso eu deveria ter dito algo que eu deveria ter dito acabou com o que quer que fosse antes que acontecesse pior mas a verdade é que eu não queria posso te mostrar algo que ele perguntou a ele voz quieto hesitei olhando para o escritório ninguém mais estava aqui ainda isso era perigoso mas eu balancei a cabeça. Ele puxou seu telefone tocando na tela antes de ligar em minha direção era uma foto do Rock enrolado em cima de um sofá suas orelhas se animaram. Mas seu corpo relaxado eu sorri ele parece feliz Shaquille não respondeu imediatamente quando eu olhei para cima, seus olhos estavam em mim. Não em maneira como um cliente olha para um funcionário não a maneira como um homem olha para uma mulher ele não tem querendo negócios mas como alguém em pé na beira de algo esperando permissão para cair eu engoli em seco minha garganta seca Shaquille não consigo parar de pensar você as palavras atingem como uma faísca para secar grama dei um passo para trás. Mas não foi o suficiente o espaço entre nós já era queimando você não pode dizer que eu sussurrei mal confiando na minha própria voz eu sei que ele admitiu. Mas não retirou o que disse não se afastou meu coração bateu forte contra minhas costelas você ama sua esposa sim sua resposta foi firme, sem hesitação. Mas então mais suave e eu penso em você de qualquer maneira o quarto parecia muito pequeno o ar muito grosso agarrei a borda do balcão como se pudesse me ancorar como se pudesse impedir que isso se torne algo que eu não seria capaz de desfazer isso não foi eu que comecei mas não consegui terminei a frase porque eu não terminei sabe o que foi isso ele exalou arrastando uma mão sobre o queixo dele eu sei eu só ele parou balançando a cabeça eu deveria ter parado ele eu deveria ter dito algo definitivo algo afiado que cortaria o que quer que fosse mas eu não fiz porque parte de mim talvez parte muito pequena do Reckless não queria parar. E ele sabia disso, ele podia ver da maneira que eu não estava me movendo da maneira que a respiração estava muito rápida no caminho que eu estava segurando o balcão como se eu estivesse me segurando mais alguns centímetros era tudo o que seria preciso apenas um avanço. Uma respiração mais perto e qualquer linha invisível que estávamos dançando ao redor desapareceria seus olhos caíram completamente em meus lábios e foi quando a porta tilintou nós separados como adolescentes pegos se esgueirando por aí corações batendo forte no rosto corado. Virei-me bem a tempo de ver meu colega de trabalho entrou parando enquanto ela pegava na cena Shaquille limpou seu garganta eu deveria ir sua voz era diferente agora mais apertado como ele era empurrando tudo de volta para onde estava era para ser eu assenti mas eu não conseguia falar ele se virou para a porta mas pouco antes de sair ele hesitou e então sem olhar para trás ele saiu eu fiquei ali olhando para o local onde ele esteve meu pulso ainda corrida nada aconteceu não realmente mas enquanto eu exalava um pensamento instável. Queimou-se em minha mente recusando-se a deixar tinha quase acontecido e de alguma forma isso parecia mais perigoso do que se na verdade tinha clicado no botão inscrever-se no tela para assinar em Quisco para mais histórias reais e verdadeiras como esta.